Boa tarde a todos. Boa tarde. Ouve-se? Muito boa tarde a todos. Para mim é uma honra e um gosto muito especial ter sido convidado pelas Anas, pela Ana Sofia, pela Ana Costa e Silva, para estar aqui a abrir este ciclo de outono, constituído por estas 4 conferências que se iniciam hoje com a prestação do Francisco Vieira de Campos, a que eu começo por saudar. Muito obrigado por teres aceito participar neste ciclo e também a todos os outros que o integram, que teremos a oportunidade de ver. Eu acho que estou aqui, posso dizer que estou aqui em 2 condições, talvez por ser o diretor da faculdade ainda, e por também estar ligado a outra iniciativa que é o NEB Goes South, New European Bauhaus Goes South, mas na verdade o que eu gostava mesmo era de ser estudante como vocês e estar desse lado e poder estar a assistir à conferência do Francisco integralmente, coisa que não me vai ser possível porque às 3 horas tenho uma reunião de conselho científico e portanto vou ter que sair. Portanto estão a ver como vos invejo mesmo por não poder estar mais tempo a ir desse lado e assistir à conferência. De facto, é muito importante, penso eu, dentro deste alerta que nos é lançado pela Comissão Europeia, com a criação da New European Bauhaus e com esta plataforma, com esta rede que nós queremos expandir do NEB Goes South, porque há determinadas situações que no sul da Europa têm alguma especificidade e revestem aspectos de certa maneira mais graves. Refiro-me à questão, por exemplo, da seca extrema, por exemplo, da desertificação, enfim, ameaças que vão por aí acima, mas que começam de facto no sul. E depois também porque nos liga a esta plataforma de NEB Goes South. É constituída por uma escola, por nossa escola, pela escola de Valência, pela escola de Toulouse, pela escola de Bolonha de Cesena, de Zagreb e de Atenas. Portanto, estas 6 escolas estão agrupadas, mas a ideia é desenvolver um conjunto de ações que passam por workshops e posteriores colaborações que podem levar mais longe, a projetos Erasmus de maior envergadura, e é isso mesmo que se pretende fazer. De qualquer forma, é evidente que aplaudimos uma iniciativa desta natureza, porque, antes de mais, vem demonstrar que arquitetos de belíssima qualidade produzem arquitetura de belíssima qualidade, usando um sistema construtivo diferente do que nós estamos habituados a usar, não é? Que aprendemos a usar praticamente, que é a construção em madeira. E de facto, eles vão-nos apresentar, eu sei, porque conheço algum trabalho deles nesta área, vão-nos apresentar arquitetura de muitíssima qualidade e de facto, demonstrando que a madeira é um material que, no fundo, pode estar em todos os momentos da construção, não é só um material de revestimento, é um material também estrutural, não é? E isso é uma coisa que muitas vezes nos esquecemos e, inclusivamente, estamos a falar de capacidade de vencer vãos, por exemplo, de enorme dimensão, não é? Por exemplo, não só a construção tradicional de madeira, mas, de facto, nós estamos hoje a falar de várias possibilidades que vão muito longe e, como sabem, a madeira é, obviamente, um absortor extraordinário de carbono e, portanto, eu acho que se está a apontar no caminho certo e os bons arquitetos também já se aperceberam disso e a prova disso vai ser aquilo que vocês vão ver, estou certo, boa arquitetura. Muito obrigado por estarem aqui, eu peço desculpa, mas vou ter que sair daqui um pouco. E, como digo, tenho muita pena de não estar desse lado. Apenas umas palavras iniciais, até para enquadrar um bocadinho a iniciativa. E, em nome da organização, compete-me fazer a abertura oficial do ciclo de outono 2022,
Diários de Projeto Práticas Construtivas de Madeira, que hoje se inicia com a intervenção do professor Francisco Vieira de Campos. A iniciativa, prontamente acarinhada e apoiada pela direção da Faculdade, só foi possível com o seu apoio. Com o objetivo de alcançar um público mais alargado, contamos também com o apoio à divulgação por parte da Ordem dos Arquitetos, Região Norte, da Casa da Arquitetura, da JJ Teixeira e da Associação das Indústrias da Madeira e Mobiliário de Portugal, a quem neste momento publicamente agradecemos. A organização deste ciclo tem claros objetivos pedagógicos no sentido de alargamento do debate sobre o exercício disciplinar de arquitetura quando recaem sobre nós decisões sobre determinadas ações que têm impacto direto no meio ambiente. Este ciclo, dedicado à construção em madeira em específico, apresenta-se como um estímulo para marcar a mudança de paradigma no que diz respeito à utilização dos materiais, aos processos e sistemas construtivos, na sua relação com o desenho dos espaços e dos lugares. O que não significa que esta possibilidade antiga de construção, ainda que renovada pelo desenvolvimento tecnológico, se apresente como solução universal para os problemas que vivemos, pois há outras questões associadas que dificultam uma transição, nomeadamente o problema da gestão das florestas em Portugal. Esta iniciativa, que reúne neste primeiro ciclo 4 arquitetos portugueses, procura também abrir campo a reflexões paralelas e complementares sobre outros saberes. Divulgar o saber permite abrir a universidade à comunidade em que se insere e da qual faz parte. Assim, temos a convicção que a construção do conhecimento em torno da utilização da madeira em Portugal é um tema de maior interesse, não só para a comunidade científica, fruto das crescentes preocupações ambientais, mas também para a sociedade em geral, dado o crescente interesse pela construção de madeira, considerada atualmente um material que garante o conforto e a qualidade no ambiente interior dos edifícios. Este ciclo propõe que cada autor possa partilhar as histórias de cada obra projetada e construída integralmente em madeira, em tom de diário de projeto. Não se procura que o olhar destes 4 arquitetos se apresente domesticado. Pelo contrário, a forma de abordagem de cada um dos autores sobre o uso de material em causa, numa obra de arquitetura, fica livre de preconceitos e constrangimentos. Nesse sentido, pretende-se revelar as práticas de projeto e as suas consequências em obra. No âmbito deste ciclo, interessa perceber as razões que levaram cada autor a decidir trabalhar com a madeira, ou mais particularmente com determinada espécie, mas também o que muda no processo de projeto, o que altera na obra, percorrendo a identificação das maiores dificuldades que encontra na prática de projeto ou durante a construção. Estas são algumas questões lançadas para a reflexão em torno da construção de madeira em Portugal. No desejo do bem coletivo, aproximando a arquitetura, a técnica e a sociedade, o primeiro ciclo tem como objetivo propor uma reflexão sobre esta relação que se estabelece entre o autor e a obra, no encontro de uma linguagem dependente ou não de uma materialidade, onde diferentes formas de aproximação aos problemas inerentes a uma arquitetura de madeira não esquece a questão da durabilidade das construções e procura simultaneamente uma certa autenticidade. Assim, antes de terminar, queremos agradecer antecipadamente a presença de todos, muito particularmente às personalidades convidadas para este ciclo, garantia a partida da sua qualidade. Muito obrigada. E dou a palavra ao Francisco. Francisco, desculpa-me. Boa tarde. Sim. Bastante. Bem, boa tarde a todos. Para mim é uma honra estar aqui outra vez nesta belíssima escola e agradecer desde já o convite para participar.
Este ciclo, pela informação que a professora Ana me tinha pedido, é bastante informal, mas estou a achar que é bastante formal com esta apresentação, com este tipo de preliminares, até estou um bocado perceber se o meu discurso mais direto vai ser, de facto, sem preconceitos nenhuns relativamente àquilo que vou dizer, ou então se vou ter um bocadinho mais de cuidado. Eu comecei por escolher esta imagem porque é uma imagem, para mim, polémica e um paradoxo, porque é o registro da madeira naquilo que é o material que agora nós queremos abater, que é o botão armado. Isto começou logo ali pela apresentação, de que nós estamos numa fase crítica relativamente à questão do meio ambiente e, de facto, o betão é aquilo que estou a sentir um material ingrato, que eu estou completamente em desacordo, mas pronto. Mas só para dizer que em quase todas as construções, e o problema que eu tive e que disse à Ana, que não sou especialista em construções em madeira, não sou, aliás, vou apresentar umas primeiras obras, do início quase onde comecei a trabalhar, em que utilizava a madeira. Mas aquilo que queria estruturar o meu percurso vem sempre com um tema biográfico, ou seja, nós temos antecedentes que têm a ver muito com aquilo que nós somos. Isto foi duas imagens que nós tivemos que apresentar quando fomos agraciados com os Fellow da RIBA, em que o Colégio do Instituto Britânico de Arquitetos não estava muito interessado com as palestras que nós tínhamos que dar, portanto isto era um evento, e não estavam nada interessados, porque nós íamos falar para estudantes, principalmente, nós tínhamos uma série de palestras que éramos obrigados a dar, nós fomos a Glasgow, e nós teríamos que dizer aos alunos quais são as características, aquilo que está na base da nossa personalidade como arquitetos. Não estavam nada interessados em saber, em fazer uma apresentação do que eram os nossos trabalhos. Isso era bastante interessante porque nós não precisávamos de apresentar nada, só teríamos que falar. E então, resumi numa folha A5 aquilo que é... Portanto, aqui... O que acontece é que isto foi em 2017, já passaram 5 anos, mas está perfeitamente atual. Portanto, para trás, a história não se apaga. Portanto, todas as minhas influências enquanto arquiteto vêm daqui. Ou seja, do meu avô, o gosto pelo desenho, principalmente de barcos, tinha uma frota. Do meu pai tinha uma fábrica, ainda tem, de artefactos artesanais em estanho, que usa muitos módulos em madeira também. Depois, atividade que me percorreu toda a minha juventude tem a ver com muitos anos de andar nos escoteiros. Primeira abordagem à construção seca em madeira e aos barcos. Os barcos sempre me interessaram como desporto, numa primeira fase amador, depois a vela nunca foi profissional, mas sempre a caminhar para a alta competição. E a alta competição tem a ver com pequenas questões que fazem com que uma pessoa esteja no topo ou não. E isso tem muito a ver com a construção dos próprios cascos. Não só naveguei em cascos de madeira, mas os primeiros foram em madeira, construídos no Porto, mas depois passei para barcos
construídos em fibra de vidro, depois em Kevlar e depois parei. Depois deixei de fazer. Da vela e dos escoteiros, duas características importantes: o respeito pela natureza, a eficiência máxima, porque tanto nos escoteiros, na construção seca, como nos barcos, aquilo que fazemos é para ser eficaz. Não há acessórios. E uma coisa que para mim é muito importante, que tem a ver com competição. Sou uma pessoa muito competitiva. Isso, por um lado, pode ser bom, por outro lado, pode ser mau. Mas deu uma grande ajuda quando comecei o meu curso, quando acabei o curso e comecei a entrar em concursos. Portanto, deu-me endurance de competição, é um tema que em que nós temos que dominar muitas variáveis. Depois, sempre gostei muito de pintar. Aliás, eu não ia para a arquitetura. Se não fosse os meus amigos, eu tinha ido para Belas Artes. Era a minha ideia, ir para a pintura. E sempre gostei de desenhar. Quando entrei na escola, aquilo que eu aprendi, que é aquilo que eu ensino aos meus alunos e aquilo que todos os professores desta escola ensinam. O sítio, programa e construção. São três coisas que ficaram registadas. A seguir, fiz um estágio de 2 anos com o arquiteto Eduardo Souto Moura, em que essencialmente aprendi que se resumem em 3 palavras: sistematização, pragmatismo e materiais. O que é que isto quer dizer? Até parecem 3 palavras que estão muito mais, podem julgar, associadas à engenharia, mas não. São 3 métodos, formas de entender todo o processo arquitetónico. Depois, trabalhar com a realidade. Trabalhar com a realidade é dura e pura. Ou seja, nós trabalhamos com o contexto, com aquilo com que nós trabalhamos é com as encomendas que são fornecidas por um cliente e, a partir daí, percebi que nós temos que ter regras, mas sistematicamente, para nos adaptar a muitas circunstâncias, nós estamos sempre a subvertê-las. Ou seja, este equilíbrio entre regra e subversão da regra é o caminho que nós todos o fazemos. Ou seja, todos percebem o que é que eu estou a querer dizer. A seguir, a procura dos temas. Quando estava no Eduardo, o Eduardo dizia que os temas são sempre muito poucos. Nós andamos sempre à volta de muitos poucos temas. Os temas que encontrei, 2, e que têm a ver com a construção, com toda a história da construção. Construção leve, construção pesada. Neste momento, nós temos uma outra construção, que eu penso que é aquela que houve sempre, mas que por ideias mais claras, a construção é sempre híbrida. Nós nunca construímos só com um material. Temos sempre, pelo menos, 2. Até os muros, vem no livro de Deleuze, que quando nós dizemos que um muro monolítico de pedra, estamos a dizer uma incongruência. Porque um muro é feito de pedra e de argamassas de fixação e pode-se dizer que o próprio muro tem pedras que são talhadas para estar na superfície
e pedras de perpianho, ou seja, não tem tanta importância, no miolo. Logo aí podemos dizer que este material é feito de duas formas diferentes. Esta ideia monolítica pode também ser posta em causa. Mas anda sempre, ou sempre procuro que esta essencialidade e esta procura de trabalhar com o menos é muito importante em todo o percurso da menos é mais. A seguir, portanto, leveza e massa, estratégias, palavra-chave para mim. Nós temos um método e, de acordo com as circunstâncias, nós modificamos de acordo com a forma como nós queremos conduzir o processo. Portanto, o tema não há melhor que o Less is More como arquiteto também de referência para, e com exatidão, dizer-nos aquilo que nós temos que fazer. Isto também foi uma ensaboadela de 2 anos no Eduardo Sotomayor, do Mies van der Rohe, em quase todas as circunstâncias vinha uma afirmação, uma imagem, uma referência, sempre com esta ideia de que o trabalho só inicia-se com síntese, com o menos. Professor, portanto, aquilo que costumo dizer, nós somos o que fazemos, ensinamos o que somos. Ponto. Não há nem mais nem menos. Depois vai a família, também um processo lento, agradável, cheio também de grandes coisas. Tenho aqui a minha família. E em 2017 aquilo que me preocupava, ou que, como de resumo, a responsabilidade de sermos um fellow, na altura, neste momento, posso dizer que esta questão do ser livre ou não é uma condição muito importante também. Condição para pensar coisas novas, novos limites, novas formas de entender até a própria arquitetura. Nós estamos, acho eu, num cruzamento de novos paradigmas do ponto de vista do que é a nossa profissão e, como resumo, importante que para nós não há arquitetura sem limites. Isto é um resumo. Portanto, já sabem tudo da minha história. Não há 5, cabe lá tudo. Gosto muito desta imagem. Esta é uma imagem de um espigueiro, aqui do norte de Portugal, que fala essencialmente daquilo que nós trabalhamos. Temos uma base que é uma eira, pedra, pilares e uma construção de madeira em cima de 4 pilares. Tenho aqui umas traves de madeira, depois tenho aqui uns pilares de madeira também e uma cobertura que aqui por acaso é de telha. Esta imagem é desarmante e ao mesmo tempo faz-nos pensar. Se eu vos perguntar se isto, de que tipo de construção é, nós o que é que diríamos? Temos cá tudo. Temos leveza, temos peso, temos pedra, temos uma construção em madeira e ainda temos cerâmica em cima. Isto para mim é onde nós andamos. Isto está feito há séculos. É uma obra híbrida. Acho que é um tema que nos vai perseguir. Depois, tenho aqui um pequeno esquema que está-me a perseguir também desde que tenho que fazer o doutoramento. Portanto, eu estou muito pressionado para fazer um doutoramento. E tenho que fazer o doutoramento. Portanto, o tema do meu doutoramento é isto. As regras do limite. Entre a matéria da forma e a forma do espaço. Um arquiteto trabalha só com isto. Depois, como nós
trabalhamos os seus limites, tem as várias estratégias. Este esquema parece aqui um pouco estranho, não sei se poderão entender o que é, mas foi numa reunião no escritório do Eduardo Souto de Moura por causa de uma casa, que se calhar vocês conhecem, que é a Casa de Baião do Eduardo, em que eu participei desde o início até ao fim, serviu do meu relatório de estágio para apresentar aqui nesta casa. O Eduardo, aquilo tinha duas condicionantes. Era uma casa de férias de espaço mínimo. Portanto, espaço mínimo. Desse espaço mínimo, o Eduardo puxa uma folha de papel e começa-me a ditar números. 20, vocês veem esta sequência? E esta sequência ia-me dizendo: parede de betão 20, isolamento 5, tijolo 15, armário 60, portas de correr 30-30, 6, corredor 1,10 m, parede de tijolo de 15, mas com reboco dos dois lados, 17, quarto de banho 1,70, que era a largura da banheira, parede de 15, outra vez, murete, tem um muretezinho que o Eduardo fazia para encastrar, para fixar o lavatório, 15 de espessura. Outra vez parede 17, uma margem para fazer uma pequena bancada de cabeceira de cama, 1,90 m na altura, não era 2 metros, o comprimento da cama, 1,10 m em frente à cama e outra vez 2 caixilhos da Tecnal, da GKU, ou da GK, que era a série que se utilizava no escritório, para dizer que a casa está feita. E a casa, todas aquelas medidas são estas que estão daqui até ali. À largura, são módulos de 90. Ou seja, esta sistematização e esta forma de entender aquilo que nós fazemos tem a ver com espessuras, tem a ver com matéria. O que é que isto quer me dizer também? É que cada uma destas linhas que está aqui representa um material. Um material. Nós, como arquitetos, representamos nos nossos desenhos matéria. E a matéria é representada por limites. E esses limites têm a ver com questões que depois têm a ver com o sistema construtivo. Área mínima, sistematização. Portanto, desde 92 que estou a fazer o doutoramento, em 2017 era quando eu queria entregar o doutoramento, já estamos muito para além daquilo que eu queria, que era a minha expectativa, mas o tema continua igual. E tenho muito claro, dentro daquilo que é o percurso, o meu percurso, em que, passados estes anos todos, eu tenho três formas, três grandes temas que têm ligado aos sistemas construtivos. Portanto, tem a ver com leveza, que também tem a ver com leveza, mas tem uma especificação que tem a ver com a pré-fabricação, e de massa. Todas elas ponho o significado da matéria, porque todas elas têm uma conotação com a matéria. E a dificuldade, quando estava a pensar o que é que eu iria apresentar, foi que em todas elas o material madeira existe. Todas. Portanto, nos esquemas que estão aqui representados são de obras que estão selecionadas para o tema da leveza, mas que depois a leveza que acontece aqui, por exemplo, tem muitos exemplos em que as construções no Porto que se fazem sobre construções e que a construção que cada vez que está mais acima é cada vez mais leve e acaba em construções em madeira, revestidas a ardósia, muitas vezes a chapa, outras vezes a madeira. Também, todas elas têm um significado muito importante, apesar de não ser construção em madeira, são
construções em madeira sobre construções de massa. E no Porto acontece muito. Pré-fabricação e nos moldes da pré-fabricação. Em betão, a madeira é sempre um material de excelência. Estou aqui a resumir e estou só a falar de madeira. Mas tenho outros, mas pronto, o tema. De massa, exatamente a mesma coisa. As cofragens, e aquilo que eu vou apresentar, algumas obras têm a ver com isso. As cofragens da maior parte das obras que têm em betão, todas as cofragens são em madeira. Depois, nós somos sempre fruto do contexto onde vivemos. E o facto de viver no Porto, que tem uma relação com o mar e uma relação com o rio, a maior parte das obras que tenho feito estão muito condicionadas a este território. E este território tem é muito rico do ponto de vista, por isso é que eu costumo muito dizer que trabalho com a topografia. É uma cidade com uma relação topográfica fortíssima, tem uma relação, habituei-me a ver, porque fiz muitas regatas no mar, habituei-me a ver o Porto de mar para terra e de terra para mar. Portanto, em vistas diferentes, formas diferentes de ver estes limites e tem uma grande influência na forma como entendo a arquitetura. E, no fundo, todas estas pequenas obras que se estenderam pelo Rio Douro e pela zona costeira do Porto, tem três temas que também são os temas ancestrais da arquitetura, que tem a suspensão, tem aquilo que é pousado e aquilo que é meio escavado. Portanto, todas elas trabalham com margens e trabalhar nestas margens, mais uma vez regressamos à questão dos limites entre a terra e o mar, entre a terra e o ar. Isto aqui é para outra coisa, mas não interessa. Vou começar por apresentar rapidamente quanto tempo é que é isto? Quanto tempo é que... Isto é uma primeira obra, em 97, que é uma casa do Estado Novo, no bairro do Amial, em que o cliente queria uma remodelação da casa e, no fundo, aquilo a primeira intenção do projeto foi fazer, à margem daquilo que nós estamos a fazer dos bares de outros equipamentos pequenos, era concentrar uma construção integralmente em madeira que faria a cozinha e que, no fundo, também desenhava as escadas. Esta é a primeira obra. Comecei por uma obra interior porque foi por aquelas quando eu comecei. De interior, porque tenho uma outra que não está ainda preparada, que é a minha primeira obra, que é a Praia dos Ingleses, que é integralmente em madeira, mas nunca conseguia fotografar porque não é aquela que lá está hoje. É uma que era toda em madeira que, por volta do 15 de setembro, com as inchas, portanto, das ondas, das marés cheias, desaparecia, ia com o mar. Portanto, era um prejuízo enorme. Portanto, porque aquilo não tinha... era mesmo muito frágil. Por isso é que eu ainda não tenho essa obra, essa apresentação, que é, no fundo, é só uma parte, só porque isto não é a primeira, isto é uma que é um trabalho feito em madeira e é uma caixa que inclui uma cozinha, um acesso e que, no fundo, dá-nos esta ideia do que é trabalhar com a madeira. A seguir, é uma loja no Avis, no edifício do arquiteto Álvaro Siza, que era um pedido para fazer 40 lojas para roupa de homem, que a ideia era que criasse um ambiente sedutor e que fosse confortável e que o sistema pudesse adaptar de uma forma muito fácil a qualquer espaço comercial.
E a ideia foi criar um sistema de réguas de madeira, portanto um ripado, que se adaptava a todas as formas dos espaços. Isto era muito fácil, isto é, ripas de madeira com 2 de espessura, com 4 de profundidade, e que todas as lojas seriam feitas com o revestimento em ripas, que depois no chão não havia ripas, era preenchido, e que com este sistema eu conseguiria controlar com um material só todo o espaço, seja teto, seja parede, seja chão, e com isto manipular, fazer nichos, fazer balcão, fazer tudo o que uma loja precisa. Esta loja, fiz 2, uma não abriu, estava pronta, mas os donos zangaram-se e, portanto, nem sequer chegou a abrir. Depois abriu esta e então foi um pouco testar se o sistema era execuível com essa montagem e adaptação aos espaços ou não. Tivemos que fazer algumas modificações, mas o sistema funcionava. Dava para fazer montras, dava para fazer caixas, dava para fazer tudo. Portanto, era esta ideia de um trabalho integralmente feito em madeira. Está aqui uma caixa de vinho no meio, mas ela vem da adega do Valado de um projeto que a adega tem muito pouco a ver a sua construção com a madeira, apesar de ser utilizada em vários sítios, mas tem a ver com a construção da Cave de Barricas, que é este edifício que está aqui. Parece uma coisa estranha na paisagem, mas esta caixa tem a ver com a forma da Cave de Barricas. Tem a ver com este funil, por causa que teve que se relacionar com uma pré-existência, mas principalmente tem a ver com esta maquete. Quando estávamos a fazer o exercício ou o projeto de execução, estávamos muito preocupados com a inserção deste volume na paisagem. E a forma de fazer a maquete rapidamente foi com estas fatias de esferovite. E a execução desta maquete levou-nos à ideia de querer executar aquele edifício exatamente desta forma. Ou seja, com aduelas em betão, todas feitas como se fosse uma peça monolítica, toda em betão armado. Por questões de DGPC, portanto, IGESPAR na altura, nós não conseguimos avançar com esta proposta de betão e tivemos que revestir este edifício de xisto. Mas aquilo que eu queria mostrar é que esta maquete está na base daquilo que nós queríamos como conceito construtivo, como forma, com esta ideia de uma grande nave dentro de um prisma, em que estas cavernas permitiam colocar as infraestruturas. Vemos a escala e a ideia desta caixa vem exatamente da construção da maquete. Portanto, já que não ficou o edifício feito em betão com aduelas, fica a caixa de um vinho que foi um processo totalmente digital, ou seja, o tratamento e o corte foram feitos mecanicamente e este tipo de formas de hoje construir é transversal a todos os sistemas construtivos. Ou seja, nós temos hoje uma componente tecnológica enorme que nos permite manipular a matéria de muitas formas. Aliás, nós não vamos conseguir entender tudo o que está hoje em dia
como possibilidade de fabrico, de perceber como é que nós conseguimos, hoje em dia, trabalhar de uma forma a que eu costumo muito de relacionar entre uma forma nostálgica com tecnológica. Ou seja, como é que nós conseguimos, no fundo, esta peça é totalmente mecânica, cortada mecanicamente e depois dá-nos peças que não perde a sua beleza quase como artefacto, como parece que foi esculpida por uma mão. E isso interessa-me. Não me interessa quando nós conseguimos reproduzir noutros materiais naturais. E isso é que para mim não chega, não dá. Ou seja, nós temos hoje uma panóplia de cerâmicos pode-se fazer quase tudo com cerâmico. Pode-se imprimir tudo em cerâmico. Tem uma tecnologia brutal, tem muitos aderentes e é terrível falar com clientes a dizer que pôr um soalho de madeira custa 80, 100, 150 euros o metro quadrado e mete-se um cerâmico que custa 20. Como é que um gajo fala? Como é que diz? Olha, eu só é originais, porque senão... Portanto, uma das tradições que vem desta escola é que nos ensina muito a trabalhar com materiais naturais, mas isto é um paradigma, porque a nossa profissão tem que estar, nós temos que lidar com este tipo de situações, porque o futuro vai estar muito mais ligado à tecnologia e à forma como nós manipulamos os materiais do que a forma artesanal, ancestral de trabalhar. Isto é um pavilhão, um jardim, que representaria, portanto, veio substituir 2 garagens fechadas e que, no fundo, é um pavilhão que tem, na sua métrica, portanto, as tábuas têm 15 de espessura, 15 de largura e a métrica deste pavilhão tem tudo a ver com a régua de madeira. Ou seja, tanto a laje de betão é feita com a cofragem com a mesma largura e todo este pavilhão é revestido em madeira. Portanto, são obras que tenho feito em que a conciliação de 2 materiais tem sido uma constante. Portanto, esta, por acaso, foi executada por um dos patrocinadores, que é JJ Teixeira, que é uma belíssima carpintaria de um profissionalismo enorme e está sempre aberta a que um arquiteto vá às instalações falar com os arquitetos que estão a trabalhar na JJ Teixeira para, de alguma forma, ver e aperfeiçoar todas estas formas novas de trabalhar com a madeira. Portanto, é um pequeno pavilhão. Só mais algumas imagens. O Hotel Rural do Rio foi uma obra que, no Douro Superior, portanto, quase no Douro Internacional, que surge de uma pretensão da Quinta de Valado em fazer um investimento muito rápido e de uma forma quase pré-fabricada, que era a ideia, para ser rápido, a ideia da pré-fabricação veio ao de cima e num sítio fantástico. Portanto, a ideia de fazer um pequeno hotel, portanto, aqui está instalado exatamente a 100 metros da cota de cheia do Rio Douro e era o único sítio onde se poderia implantar esta construção pré-fabricada. A ideia era esconder totalmente o edifício. Isto tem uma paisagem lindíssima e a ideia era não quase tocar no terreno.
A ideia, porque a topografia de vale era a condição que tínhamos presente, e esta ideia de ponte, que há várias que ao longo do Rio Douro, foi uma referência logo, ou seja, isto parece logo direto, em que a ideia isto é um dos primeiros esquemas do trabalho. Isto está a 16 metros aqui de vão, porque havia aqui uma condição da APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, que nas cartas militares tem aqui uma linha azul, que é uma linha de água, não se pode construir sobre linhas de água. Nós tínhamos que fazer mesmo uma ponte, nós tínhamos que deixar quase 8 metros para cada lado de um ribeiro, portanto não se pode construir a menos de 8. Portanto, as condições da legislação são as regras com que nasceu as dimensões do hotel. Temos aqui uma maquete de apresentação. Esta imagem integrada na paisagem. Esta ideia de confronto entre a construção leve e os muros de xisto. Portanto, gosto deste contraste. E esta construção, para além de ser construção de madeira, ser totalmente pré-fabricada, ela tem 15 módulos, tinha 15 módulos. Cada módulo deste tem 3,30 m por 5 e que corresponde os 4 do meio à sala, 3 quartos de cada lado e o módulo longitudinal que é utilizado tanto para corredor como uma parte do quarto de banho. A métrica da estrutura é a métrica das paredes divisórias e é isto. Ou seja, nós temos um módulo de 3,30 por 5 e depois este módulo que incorpora o quarto de banho e a largura do muro corresponde a outro módulo. Depois tem 1,5 m de varanda, 1,5 m de alpendre, mais, 1,5 m de corredor, e os alpendres são para exterior. Tudo isto está sobre um chassi metálico, depois já vou explicar porque é que surgiu o chassi metálico, e aqui vê-se estes dois muros, já fui eu que os provoquei, porque quando comecei a subir para os 100 metros, a encosta afunilava, portanto tive que criar 2 braços para poder alargar o espaço para encaixar a plataforma. Em baixo tem 2 pilares. O projeto foi avante porque a implantação é 60 metros quadrados, ou seja, vendi esta ideia de que os pilares era a única implantação, ou seja, as infraestruturas estariam na parte de baixo e a implantação são 60 metros quadrados. Em cima, tudo isto são 470 metros quadrados. No meio da obra, já feita, vou aqui uns tunings, que são uma coisa que é para a roupa suja, para a lavandaria, porque fazer os percursos por fora dava muito trabalho, e um outro tuning aqui, que é para o lixo, que vinha daquele que era preciso para não passar pela sala, sair e vir cá abaixo. Aproveitámos um buraco, o único buraco dava aqui fora, teve que se fazer estes ajustes. Portanto, base, estrutura modular, construção, betão com madeira, certo? E o chassi metálico. Porquê é que foi um chassi metálico e não integralmente em madeira? Porque eu, para ter aquele vão de
conseguir as consolas e o vão, o engenheiro Eulália, da Newton, estava-me a dizer que eu teria que ter, no mínimo, uma viga de 1,20 m. Ora, 1,20 m desproporcionava-me totalmente esta esbelteza que eu precisava. Ou seja, ter este edifício sobre vigas de 1,20 m, não achei que ficasse bem. Portanto, mais uma vez, uma obra híbrida, não fundamentalista, tem um chassi metálico, tem 35, é um HEB, com depois um estrado de madeira, que vai ser depois revestido com placas de OSB, que faz a preparação das paredes. Portanto, tudo isto vai ser colocado sobre este estrado. O tema da cobertura é como se fosse um deck. Algumas imagens. Vemos aqui a ideia de suspensão, módulos. Isto é o sítio onde cai a roupa. É um cestinho. Não havia outra hipótese. É mais um tuning que está ali, disfarçado. Que depois tem ali embaixo o outro tuning, que é para ir para a lavandaria. Isto é tudo madeira tratado em autoclave. Os quartos. Havia esta ideia de... O Douro tem amplitudes térmicas brutais e esta ideia de tornar os espaços mais frescos, houve a opção, não totalmente assumida, de pintar de branco todo o interior. E o desenho de todos os móveis também foram feitos por nós. Sala. E a piscina. Quinta do Bonfim. É uma obra que eu nem sequer tenho fotografias decentes. Finalizou este ano, também é no Douro. E tem uma componente também de revestimento de madeira enorme. Isto é... Agora chamam-lhe Casa do Arco, para mim continua a ser Quinta do Bonfim. É um edifício que estava meio... Era um loteamento perdido no meio do Douro, portanto, isto foi desencantado, nem sequer o dono descobriu, isto foi um achado. E a ideia de fazer um mini hotel, isto é quase ridículo, mas é uma pequena construção que tem 3 quartos, sala de jantar e ainda aproveitei o desnível para fazer uma sala aberta. É um cliente que funciona com visitas a quintas, portanto está relacionado com o vinho e que, no fundo, é uma pequena estalagem para pessoas ligadas ao vinho. Portanto, a zona de baixo, que é uma zona que foi a própria arquiteta da Câmara de Saborosa que me disse que podia fazer, ou seja, eu só podia fazer 2 pisos, mas que podia aproveitar isto para fazer uma sala. Portanto, agradeço muito a ela, porque senão isto não tinha viabilidade. A zona, portanto, o piso de entrada, sala de estar, com uma grande lareira, cozinha e sala de jantar. O cliente só queria uma grande lareira como umas quintas, como as quintas do Douro. Eu, ou faço a lareira ou não faço a sala. Portanto, não, isto tem que ter esta lareira é descomunal. Quem é que eu fui buscar isto? Ao Cano, à Fisher House. Ou seja, o Cano é uma referência, para mim, relativamente à construção em madeira.
mas para mim é o arquiteto que relaciona melhor a matéria madeira com a matéria betão. Tem obras fantásticas, visitei a maior parte delas, e é um arquiteto para mim de referência. E todos os pormenores deste tipo de obras têm muito a ver com a pormenorização que ele fez. Portanto, uma suíte e 2 quartos. O tal CAF que aproveitei e depois betão e todos os revestimentos a madeira. O pormenor do caixilho foi tema, houve muitas versões, vai para trás, vai para a frente, que tipo de caixilho. Todos estes pormenores têm muito a ver com a forma como o Luís Kahn faz estas portadas nas obras dele. E aqui está o desenho do caixilho, é uma peça-chave nesta obra, e o aspecto da carpintaria como arte nobre, que faz com que todas as obras tenham uma áurea completamente diferente. É fantástico ver os carpinteiros trabalhar. A ver. Algumas fases, não estava totalmente pronta. Uma relação sempre com a paisagem. E gosto sempre desta ideia da matéria sobre os espaços e sobre as formas. Reabilitação da Quinta do Crasto é uma obra que era para reabilitar só a adega, e neste momento, a reabilitação deste topo. Aqui a zona dos lagares e a adega velha. Aquilo que me encomendaram foi reabilitar esta estrutura. Reabilitar esta estrutura. Ela estava em muito mau estado. Havia aqui uns remos que foram postos que eu pensei que fossem originais e não é. Foi um reforço, mas tudo isto estava em derrocada iminente. A ideia foi, portanto, havia aqui uma certa centralidade axial que existia e que, no fundo, o que eles pretendiam é que estes espaços nas adegas são espaços que ficam desocupados durante a maior parte do tempo, porque a vendima é feita em um mês ou 2, depois estes espaços não servem para nada. E esta ideia do vinho estar ligado ao turismo era uma forma que eles viam de reorganizar o espaço e fazer uma sala para eventos, para almoços ou jantares ou o que fosse, reorganizando todo o espaço da adega. Havia aqui um portão e havia aqui um cipreste que se veio a revelar importante, porque obrigou-me a fazer aqui uma passagem um pouco diferente daquela que eu estava a pensar. Portanto, vemos as asnas existentes, estas bem mais bonitas, mas a questão dos incêndios e a questão da resistência obrigou-nos a ter que refazer cirurgicamente o desenho das asnas. Teve que levar umas asnas com os contrafortes, reorganizámos a adega, levou uma entrada mais pequena, porque o cipreste, as raízes do cipreste não podiam ser postas em causa, e a organização dos lagares ao fundo e uma reorganização desta adega. No fundo, foi uma reinterpretação, porque tivemos que pôr isolamento, a telha nova, tivemos que fazer ajustes na cota da comieira, e esta relação com a cota de baixo da adega velha
também levou ajustes nesta mansarda, que não está aqui, mas vai-se ver. Teve que levar uns travamentos e estão aqui a ver estes tirantes da cobertura. E a ideia foi manter a imagem do que estava, ou seja, refazer, no fundo, o desenho da pré-existência. Tivemos que refazer, desculpem, havia aqui uma condicionante importante, que é esta, desculpem, que é este robô, teve que se pôr aqui um pilar e tive que revestir com esta forma, porque os pistões do robô teriam que passar por baixo e não tínhamos cota, porque esta não se interviu nesta construção, que levou a ter que fazer estas ondas para que o robô pudesse funcionar por baixo disto. Pois é, este lado mecânico fantástico das adegas, a par desta nova cobertura. Ok? Passar rápido. E gosto particularmente desta imagem. Agora, temos uma série de trabalhos em curso, que estes sim são integralmente feitos em madeira e que estão numa fase ainda muito embrionária. Este aqui é um pavilhão didático para a Rusticasa, que foi quem construiu o hotel lá em cima em Foscou e que me pediu para fazer um showroom, a que chamamos um pavilhão didático, que será feito integralmente em madeira. Ainda estou em fase de perceber como é que vai terminar. Estes são os esquiços iniciais. Nós estamos muito condicionados pelo dinheiro e pelo lote, o sítio que eles têm à frente da fábrica para a execução. E neste momento temos um pavilhão integralmente feito em madeira, portanto completamente aberto. Isto é o piso de cima, eu podia começar pelo piso de baixo. Piso de baixo, portanto tem uma regra métrica muito definida, recepção, escada, quarto de banho, um quarto de banho, outro segundo, e uma arrecadação. Zonas de reuniões e aqui uma zona de trabalho corrida. Em cima, uma mezanine, onde vai ter aqui uma zona de projeção, uma arrecadação e zonas de trabalho. Será qualquer coisa... Está com um aspecto muito nórdico, portanto, por isso é que isto não está ainda afinado. E tem uma grande pala solta sobre um envidraçado. Esta é uma pequena construção também para o Alvalade, que é uma recepção de hóspedes para instalar no parque de estacionamento. É um pequeno pavilhão que tem uma zona de trabalho, os hóspedes poderem estar aqui à espera, um balcão de atendimento e um armário para irem comprando alguma coisa, e é uma construção também integralmente em madeira. A estrutura, isto é a preparação da porta-lame para a construção. Portanto, muito simples. E esta é uma outra construção que também vai avançar, que é uma sala de provas e que neste momento estou a testar a estrutura. Há de ser muito parecida com aquela que vimos anteriormente. Está tudo torto, mas isto penso que seguro. Muito obrigado. Se quiserem terem alguma dúvida, alguma questão, faz favor.
Tinha muito gosto em responder. Sim. Gostariam de colocar alguma questão? Está sempre toda a gente esclarecida. Sim. Fiquei curiosa de saber se a espécie de madeira era sempre a mesma nas obras, e não é? As espécies de madeira. Não. A primeira Não, era qual? a espécie da madeira depende do dinheiro do cliente. Não é do meu dinheiro, nem da minha pretensão. Mas o que acontece hoje é que nós conseguimos ter uma madeira base. Por exemplo, acontece isto muito agora com os pavimentos em tricapa. Por exemplo, utiliza-se uma madeira, normalmente pode ser o carvalho, e o carvalho há muitas qualidades de carvalho, mas há processos químicos de impregnação de cores, de pigmentos, que faz com que as cores e a madeira torne o aspecto que nós queremos. Porque a própria madeira a própria madeira maciça também pode ser modificada da forma que normalmente nós dizemos pinho de primeira, pinho de segunda, sem nós, com veios, sem veios. Tudo isso faz parte da carteira do gajo que vai pagar. Então, mas já agora, no Portanto, pavilhão, na piscina, naquele pavilhão exterior, é riga ou não? A riga, o que é que eu tenho tido sorte? Tenho tido sorte que tenho vários clientes que têm casas e que vão às asnas, portanto, casas que demoliram e que guardaram a estrutura e que revertem para as obras. Tem. Mas essas ficam-lhes barato. O tratamento leva a uma coisa que normalmente essas peças de madeira lindíssimas vêm cheias de pregos e vêm cheias têm que levar enxertos, o que dá também algum caráter à própria peça, mas muitas vezes acontece haver essa sorte. Mas a madeira muda. Agora estou a fazer um revestimento que é Austrália, que tem uma textura lindíssima. Mas normalmente a madeira que utilizamos é o pinho. E há muitos pinhos. O pinho nacional é um pinho que nós utilizamos, mas que agora as carpintarias neste momento estão a recusar, porque o pinho nacional, fruto dos incêndios, fruto do bicho, perdeu consistência. E normalmente todas as estruturas eram feitas, porque há uma grande diferença entre nós utilizarmos uma estrutura com madeira maciça, que gostamos mais, pode empenar, mas faz parte, ou a guerra que temos é usar lamelados, portanto, asnas que dão outra resistência, outra resistência também ao fogo, mas que a olho nu são completamente diferentes, parecem plastificadas. Andamos aqui, lá está, aquela relação nostalgia com tecnologia. Afinar como é que nós hoje conseguimos manipular mecanicamente, através de processos completamente robotizados, a ideia do trabalho da mão sobre a matéria. Andamos, seja na madeira, seja na pedra, seja em qualquer material. Andamos sempre com esta ideia do lado manual da construção, que tem um caráter completamente diferente. Mas este processo é um processo que nós temos em que a nossa profissão, a nossa e a futura, do que vem a seguir, está em jogo, porque todas estas obras ainda é o arquiteto
que consegue conjugar todas as fases da obra. Pensar, desenhar, projeto de execução, com pré-fabricação, seja com madeira, preparação da obra, portanto, temos os arquitetos, os engenheiros que fazem construções em madeira, a pegarem nos desenhos da arquitetura do arquiteto e refazê-los para mecanizar, para os tornar como peças que vão entrar num sistema, isso é muito importante, mas nós ainda dominamos, ainda temos uma grande relação com a produção. Se nós perdemos esta relação de domínio de todo o processo construtivo, a nossa profissão está posta, não é a nossa profissão como nós entendemos hoje. É uma outra, em que nós vamos fazer parte de uma especialidade e não daquela parte global em que dominamos a concepção e o processo construtivo. É isso que nós temos. Isto é uma questão muito importante no ensino da arquitetura. Estamos num limiar de perceber como é que nós vamos conseguir lidar com isto. Aquilo que tive o privilégio e que, no fundo, deu-nos algum know-how sobre estas construções em madeira, é trabalhar, e isso sim, a maior parte das empresas que trabalham com este tipo de situações, seja a madeira, seja é muito natural também com a construção metálica, com caixilhos, em que toda a parte técnica que está ligada à própria empresa, a maior parte são arquitetos. E isso dá-nos uma grande vantagem. A linguagem é muito a mesma. E isso é muito bom porque aquilo que nós pretendemos, de alguma forma, é entendido logo pelo processo de quem está dentro dos processos de transformação, portanto, e de execução, e que pode, de alguma forma, manipular. Porque, no fundo, é tudo ferramentas. Nós só não dominamos a ferramenta. A ferramenta é aquilo que nós antes era um serrote, era uma polaina, era um martelo, era toda uma forma. Neste momento é tudo mecanizado, mas são as mesmas. Nós temos é que perceber que tipo de acabamento, que tipo de transformação, porque nós depois o que é que nós depois vemos? A superfície. E a superfície, se for para o tipo de pessoa que quer que uma peça de madeira fique ad eterno, como se não tivesse manutenção, esqueçam, porque vai ter que levar um verniz e vai ter que levar uma impregnação em que a madeira vai parecer uma peça de plástico. E, se houver esta ideia cultural que a madeira, todos estes materiais naturais, envelhecem, que essa parte do envelhecimento faz parte da qualidade da obra, no bom envelhecimento, que tem a ver também com a boa construção, obviamente, é muito onde nós estamos focados. Porque há muitas formas de transformar que nós não temos hipótese nenhuma de as entender. Então, não sei se estou a fazer entender, mas... Professor, na Casa do Rio, a cobertura é em deck. É um deck não praticável, certo? Deck. O que é que temos debaixo do deck? Como é que é feita a drenagem das águas? Cobertura? Sim. A cobertura é muito simples. A cobertura aquilo tem um ripado, portanto, aquilo tem umas paredes autoportantes que fazem os tais módulos, que é uma parede que tem um engradado de madeira preenchido com lã de rocha e depois tem duas placas por causa da resistência ao fogo. Tem que ter duas placas que fazem essa separação. Depois também mais uma placa que faz portanto, a condicionante acústica, que é uma coisa importantíssima. Portanto, na construção em madeira, este isolamento. E depois, em cima,
tem, portanto, aquilo são 3,30 m, apoiada com uns barrotes, um ripado de madeira, de barrotes de madeira, de 50 em 50, onde está uma tábua, portanto, uma placa de OSB. Em cima da placa OSB tem uns calços, que são umas réguas em cunha, que vão vão ter o isolamento térmico por baixo. Uma placa de OSB, forrada com uma tela de PVC, agrafada ao bordo, por cima. E depois por cima tem pousado um deck. É só isso. É muito simples. É evidente que nas paredes nós temos as membranas para vapor, que são obrigatórias, não é? E pronto. Uma coisa relativamente simples. Aproveito porque está ali o segundo, acho que é o Carlos Castanheiro, arquiteto, que vai apresentar o segundo ciclo, que vai ter obras bem melhores que as minhas, de certeza, tenho a certeza. Bem mais em madeira, penso eu que vai. E já agora queria aqui publicamente felicitá-lo pela excelente obra que tens feito. Quanto ao outro que vem, o João Mendes Ribeiro, também fica aqui já a dar, portanto, que é um colega com quem trabalho assiduamente. Agradecer a excelente aula e, sobretudo, estas palavras finais também. Agradecer a presença de todos, em especial também do arquiteto Carlos Castanheira, que nos dará uma aula excelente no dia 16 de novembro. E cá vos esperamos para continuarmos a discutir as construções em madeira. Obrigada.